Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, como é difícil, é muito difícil associar perseguição, injúria, insulto, zombaria com alegria e bem-aventurança. Quando a Bíblia fala de bem-aventurança, está falando de uma felicidade plena. Na literatura pagã, essa palavra bem-aventurança significa a felicidade dos deuses. Então, será bem-aventurado. Então, como é difícil associar sofrimento com felicidade, com alegria, com bem-aventurança. Então, esse é um dos grandes paradoxos da vida cristã. Alegria no meio do sofrimento. Se alegrar no meio do sofrimento. Então, é aqui, irmãos, é aqui que reside a glória de uma vida cristã autêntica. É aqui. Regozijar no meio do sofrimento. Só para uma vida realmente autêntica, verdadeira. Você regozijar quando você é zombado, é criticado, é perseguido, falam mal de vós, mentem contra vós, como diz o Senhor Jesus, e você se alegra. Então essa é a verdadeira vida cristã. O apóstolo Pedro falando sobre isso, lá na sua primeira carta, 4,14, ele disse: pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Veja bem, irmãos, 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Todo crente verdadeiro, todos os eleitos que já foram alcançados, já nasceram de novo, têm o Espírito Santo habitando em sua vida. Mas quando esse crente sofre perseguição por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, o Espírito Santo paira sobre ele de uma forma poderosa, graciosa. É isso que produz essa alegria no meio do sofrimento. Quando ele está sofrendo e tem uma reação certa, o Espírito de Deus repousa, diz o apóstolo Pedro, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aquela glória que repousava sobre o tabernáculo, sobre a arca, sobre o propiciatório. Então essa glória repousa sobre o crente que sofre perseguição. Mas quando ele sofre perseguição e reage de forma bíblica, de forma amorosa, ele não revida. Ele foi chamado para seguir os passos do seu Senhor. Jesus, quando ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando maltratado, ele não fazia as ameaças, mas ele entregava aquele que julga retamente. Então, quando nós reagimos assim, o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. Então, irmãos, eu citei esse versículo logo no começo da mensagem, para você ver, porque senão alguns vão até achar que não é assim. Você vê como que é precioso para nós sofrer por amor a Cristo. Por amor a Cristo. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, baseado nesse texto do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças do Senhor Jesus. Então, quando o cristão ele sofre injúria, insulto,
rejeição por causa do nome de Cristo, então o Espírito Santo enche poderosamente a sua vida. Poderosamente. E é o Espírito Santo que capacita a sofrer com paciência, sem murmuração, sem revolta e sem amargura. Sem amargura. Isso acontece dentro de casa, isso acontece lá no seu trabalho. Você trabalha com algumas pessoas, você trabalha próximo, no escritório, alguma coisa assim. Isso acontece na sala de aula. Por você ser diferente. Diferente no sentido que você está andando na luz, está andando no caminho de Deus. Isso incomoda as pessoas que estão nas trevas. E elas começam a zombar, achar motivo, que não tem motivo, para te criticar, para rejeitar. Quantos que são rejeitados, depois que se convertem, são rejeitados pelos próprios familiares? Nós conhecemos muitos. Somente quando nós fomos pastor lá em Mato Grosso do Sul, aquelas famílias tradicionais, católicas. Tinha uma senhora lá, uma família que recebia os bispos que vinha da capital de Campo Grande. Ela tinha sido 16 anos, presidente da Legião de Maria, é coisa assim. Ela era esposa do prefeito da cidade. Quando essa mulher se converteu, e outras, a família se levanta contra. Ela não fez nada de errado, simplesmente conheceu a verdade, conheceu Jesus Cristo, teve uma transformação. No começo, a igreja católica ficava na praça. A nossa igreja ficava 3 quadras, a gente fala descendo. Ela corria na missa das 8 e das 9 horas terminava a missa. Ela ia para a missa, voltava correndo para assistir a escola dominical na presbiteriana. E ali deu a conversão. Mas sempre é assim, sempre há perseguição quando alguém se converte. Aí alguém se converte, vai ter as festas de final de ano. E aí, muitas vezes, você não é convidado pela família mais. Simplesmente porque não gosta mais de você. É deixado de lado. Mas isso não importa. Muitos colegas que convidavam você para alguma coisa, já não convida mais. Você não fez nada de errado. Mas eles não querem mais sua companhia. Você não fala mais palavrão, você não xinga, você não briga, você não fica vendo ali as pornografias. Então, mas como que nós vamos tratar disso? Nós vamos tratar sem amargura. Nós vamos tratar. Agora precisa ser crente de verdade, senão o Espírito de Deus não vai repousar sobre a sua vida. É Ele, é o Espírito Santo que nos enche de alegria indizível e cheia de glória quando nós estamos passando por essas provações. Por isso que Jesus disse, regozijai-vos e exultai. Jesus não ia dizer uma coisa que nós não teríamos condições de fazer. Temos condições de fazer por causa do Espírito Santo que nos auxilia. Então Jesus disse, regozijai porque é possível pelo Espírito Santo. Irmão, ser rejeitado por um mundo que rejeita Cristo é evidência de que a nossa vida cristã é autêntica. Então pensa nisso. Se você é rejeitado por um mundo que rejeita Jesus, a sua vida cristã é verdadeira. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, pois todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo avisando Timóteo. 2 Timóteo 3,12. Segunda carta a Timóteo 3,12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não está falando que pode ser perseguido. Não, serão perseguidos. Serão perseguidos. Hoje talvez não tenha mais aquela perseguição física como já houve
no início, na época dos imperadores e outras, em países comunistas e outros, tortura mesmo, cadeia. Hoje a perseguição é mais como eu disse aqui. É a rejeição, é a zombaria, é crítica, é gracejo de mau gosto, entendeu? É deixar você de lado, mas pode até ter, vai chegar o tempo que vai ter a perseguição mesmo, né? Quando o anticristo se manifestar, então vai ter a perseguição física contra todos os cristãos verdadeiros, porque os falsos vão se entregar aí para a marca da besta, né? Mas os verdadeiros jamais farão isso. Irmão, a nossa semelhança com Jesus, nossa semelhança no nosso viver diário, então a nossa semelhança com Jesus produz a mesma reação que aconteceu com Jesus quando ele esteve aqui nessa terra. A mesma reação. Irmão, nunca houve um homem, porque Jesus foi verdadeiramente homem. Nunca houve ninguém mais bondoso do que Jesus. Nunca. Mais misericordioso, mais manso. Aprendi de mim que sou manso, humilde, mais longânimo do que o Senhor Jesus. Nunca houve na terra ninguém. Ninguém. E mesmo assim, irmão, mesmo assim, por onde Jesus andava, ele gerava conflito. Ele gerava divergência, hostilidade, atrito e discórdia. Sempre. Por aí você pode imaginar o que é o homem sem Cristo. Não são todos, mas o que eles são capazes de fazer, como eles fizeram com Jesus. Lá em Nazaré, Jesus ele foi expulso da cidade. Dá uma olhada em Lucas 4. Lucas 4, versículo 28 ao 30. Diz assim: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Encheram de ira aqueles que ouviram de Jesus. Jesus está falando que ali tinha se dado aquela profecia de Isaías. Hoje se cumpriu essa profecia. Eles se encheram de ira. Versículo 29. Eles levantaram, expulsaram Jesus da cidade. Expulsaram da cidade e levaram até o cimo, até o topo, né, do monte sobre o qual a cidade estava construída, estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Versículo 30, Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Pensa bem, na sua própria cidade, em Nazaré, Jesus pregando, eles se encheram de ira, eles se levantaram, pegaram Jesus, levaram no alto, queria levar. Levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o alto do monte, para de lá jogar abaixo, empurrar Jesus abaixo. Mas Jesus saiu. Parece que era um bandido, né? Parece que é um malfeitor, né? Isso é o coração humano. Ele fala que os discípulos não é maior do que o mestre. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. E lá em Jerusalém, a capital, queria apedrejá-lo. João 10, 31. Novamente, que já tinha pego antes então, né? Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Lá em Jerusalém, novamente eles queriam apedrejar Jesus. Outros diziam que ele tinha demônio. Por filho de Deus, ele tem demônio. Ele faz essas obras pelo príncipe dos demônios, por Belzebu. Jesus fala: não, eu faço isso pelo dedo de Deus, quando está expulsando demônios. Outro dizia que ele era glutão, comilão, bebedor de vinho e amigo de publicano e pecadores. Está lá em Mateus 11, 19. Ele é um comilão, ele é um beberrão de vinho. Ele é amigo de gente que não presta. Isso que falavam de Jesus. As autoridades religiosas de Israel, os escribas, os sacerdotes, diziam que ele era um embusteiro.
Embusteiro é o enganador, que ele enganava o povo. Mas a Bíblia diz que ele dizia isso por inveja. Mas eles falavam que Jesus era o enganador do povo. Irmãos, agora fique pasmo. Até a família de Jesus falaram que ele estava fora de si. Está lá em Mateus 3:21. Lucas 3:21. Que ele estava fora de si e queriam prendê-lo. A família foi lá para prender Jesus porque falava que ele estava fora de si. Marcos 3:21. Irmãos, se vivermos como discípulos de Cristo, se vivermos conforme o ensinamento de Cristo, provocaremos as mesmas reações nas pessoas. As mesmas reações. É só viver a vida cristã normal. Não precisa ser fanático, não precisa ser nada disso. Você vive a vida cristã como é a palavra de Deus. Você vai ver quanta oposição você vai ter. Quantas? Por quê, irmãos? Porque esse estilo de vida é contrário ao sistema deste mundo. Ao sistema desse mundo, irmãos. E até os crentes nominais, crentes carnais, e se opõem a esses crentes espirituais. Até dentro da igreja. Eles dizem que isso é fanatismo. Bom, mas isso já é bíblico. Gálatas 4:29 diz isso. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, diz o apóstolo Paulo. Ismael perseguia Isaque. Ismael nasceu segundo a carne, nasceu da escrava. Isaque foi o filho da promessa, pelo Espírito. Ismael perseguia Isaque. Gálatas 4:29. Porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. E nada mudou, irmãos. Nada mudou. Nada mudou. Quem pertence ao reino de Cristo, ao reino dos céus, são guiados pela palavra de Deus. Então, irmão, isso acontece por causa dos valores. Dos valores espirituais e morais das pessoas. Os valores que você abraça, aquilo que você confia, aquilo que você vive. Então, esses valores que dá esse conflito. Quem pertence ao reino de Deus, ao reino de Cristo, ele é guiado pelo padrão de Deus. Deus tem um padrão. Deus tem a sua palavra, Deus tem as suas normas, as suas regras, os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Então, todo aquele que professa ser cristão, eles são regidos, eles são guiados pela palavra de Deus. E aquilo que não é a palavra de Deus, nós não fazemos. A Bíblia diz que não é para mentir, que a mentira é do diabo, nós não vamos mentir. Nós vamos ter prejuízo, mas não vamos mentir. A Bíblia fala que o adultério é pecado, nós não vamos adulterar. E assim por diante. Se a Bíblia fala que sexo antes do casamento é pecado, nós não vamos ter. Então nós somos guiados pela palavra de Deus. Isso, se vai falar para o incrédulo, ele fica chocado, ele fica bravo. Também se você expor o pecado dele, né? Falar, isso que você está fazendo não é certo. Isso não agrada a Deus, isso é errado. A Bíblia diz assim, pronto, aí você tem um inimigo. Tem um inimigo dentro de casa, tem um inimigo no trabalho. Por quê? Porque os valores dele são outros. O valor deles são outros. Então, quem pertence ao reino desse mundo, quem não pertence a Cristo, são guiados pela norma do mundo, pela mídia, pela TV, pelos artistas, por pessoas totalmente alienadas de Deus. Então, são guiadas pelo príncipe do mundo, que a Bíblia diz que é Satanás. Esse mundo tenebroso. Irmãos, o sistema desses dois reinos estão sempre em guerra e são irreconciliáveis. Não tem como reconciliar o mundo e a igreja. Hoje em dia eles estão fazendo isso, querendo unir o mundo com a igreja. Mas os verdadeiros nunca vão aceitar isso. Nós amamos o mundo no sentido que amamos as pessoas, queremos levar o evangelho a elas, queremos ver a conversão a elas, mas não aceitar a vida pecaminosa que elas vivem.
Nós temos que levar elas ao arrependimento e à mudança, à conversão. Converter é dar meia volta na vida. E para cá agora, estava aqui, vai para cá. Mas não há como viver os dois mundos juntos. Está no mundo e está na igreja. No sentido espiritual e moral. Irmãos, o mundo, a mídia, o mundo odeia a pureza. O mundo odeia a santidade, irmão. Sabe o que é isso? O mundo não consegue viver uma vida santa, ele não consegue viver. Você não vê uma novela sem pornografia, você não vê uma novela sem sujeira, sem falcatrua, sem roubo, sem mentira. Não tem novela, nunca teve nenhuma novela. Se tem é de criança, olha lá ainda. Eu não assisto, nem sei, mas eu sei que não tem. Tem que ter o adultério, tem que ter tudo que não presta. Aí dá ibope, aí todo mundo assiste. Então o mundo, eles gostam de sujeira. Aquilo satisfaz o coração, aquilo satisfaz a alma. E o crente às vezes está ali assistindo, apoiando aquela imundícia, muitas vezes. Então o mundo, ele zomba daquilo que é sagrado, irmãos. O mundo zomba daquilo que é puro. O mundo exalta e aplaude tudo o que é impuro, indecente, imoral e sujo. O mundo aplaude. Onde está a multidão? Onde estão a multidão? No carnaval? Em outras coisas, no Rock in Rio? Em outras coisas? Onde que está a multidão? Onde que eles vão? O que eles gostam? O que atrai? Eles pagam, eles enfrentam fila, eles pagam ingresso caríssimo. Para ver o quê? Sujeira moral. Sujeira espiritual. O coração deles se deleita naquilo. Eles não gostam de coisa santa. Coisa santa é só para quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele sente mal na presença do verdadeiro crente. Ele sente mal. O verdadeiro crente, sem falar nada, incomoda eles, porque é luz. Quantas vezes que eu me converti trabalhando numa indústria, às vezes eles estavam falando, vendo revista de mulher nua, ou falando coisa, eu chegava, o Geraldo chegou, vamos parar com isso. Daquele respeito que eles tinham. Eu nem falava nada, ia fazer meu trabalho. Mas só a presença deles já se escondiam e parava aquela conversa suja. Mas é o deleite deles. É o deleite deles. Então eles aplaudem tudo que não presta. Biblicamente falando, é claro. Presta para eles. Irmãos, o mundo não odeia só o cristão. O mundo odeia também Deus. Vai falar isso para eles, ficam bravos. Mas odeia. O mundo odeia Deus. Se o mundo pudesse eliminar Deus, ele eliminava. Na verdade, eles tentam, né? Eles tentam. A vida dele prova que eles não querem Deus na vida dele. Ele levanta, deita e dorme sem se preocupar com Deus. Sem buscar a orientação de Deus. Se eles pudessem banir a cruz de Cristo, banir o evangelho, tirar a Bíblia do mundo, a Bíblia já foi queimada muitas vezes, já foi em fogueira, já foi acorrentada, já foi tudo, mas ela continua a sua trajetória aí vitoriosa. A Bíblia foi caçada muitas vezes, mas nunca desapareceu. Então, o mundo odeia Cristo, irmão. Cristo fala sobre isso. Cristo não ia falar uma coisa que não fosse verdadeira. Abre sua Bíblia no Evangelho de João 15, um pouquinho para frente aí de Mateus. João 15, 18. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Evangelho de João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Versículo 20. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome.
portanto, não conheceram aquele que me enviou. Não conhece a Deus. Versículo 22. Se eu não viera e nem lhe houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre ele tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto meu Pai. Isso, porém, era para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Jesus está dizendo que o mundo odeia ele e odeia o Pai dele, que é Deus. E odeia todos aqueles que são dele. Então não se iluda não, irmãos. Não se iluda não. A pessoa pode não falar, mas por dentro ele está rangendo o dente. Eu sei disso, eu sinto quando você está conversando com as pessoas. A pessoa sente. Mesmo que você não está fazendo nada, mas incomoda. Se ele começar a falar uma piadinha indecente e você não dá risada, pronto. Às vezes tem até que deixar, depende de deixar, né, deixar a roda ali e sair fora. Mas, irmão, mas tem outra coisa. Tem muitos crentes que são criticados, zombados por falta de prudência. Por falta de sabedoria. Aí eu não defendo esses crentes, não. Pelo contrário. Eu fico do lado do mundo, né? Nesse sentido. Vou contar uma experiência. Lá em Mato Grosso do Sul, fiquei 16 anos lá. Algumas igrejas, irmão, faziam cultos nos lares. Sabe o que elas faziam? Ela pegava a caixa de som, colocava na calçada de frente para os vizinhos. Você vê aquelas casas de Coab, né? Todas as casinhas juntas assim. Eles colocavam na calçada de frente para os vizinhos. Caixa virada. No volume mais alto possível. E o pregador gritava o tempo todo. Isso aí era 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, que a pessoa está jantando, a ver que assistiu um jornal, assistiu a televisão, fica incomodado. Fica incomodado. Aí esses vizinhos ficam irritados. Fica irritado mesmo, até eu ficava. Fica irritado e nem cumprimentava mais os seus vizinhos crentes, o seu vizinho crente. Virava a cara. Aí, irmãos, eles achavam que estava sendo criticado por causa do evangelho. Não é por causa do evangelho. Não é por causa do evangelho. De jeito nenhum. Eles eram criticados por falta de prudência. Isso não se faz. Você está na sua casa, põe as caixas de som fora, virada para a casa do vizinho, e lá você começa a berrar, gritar. E o vizinho não é obrigado a te ouvir. Ele fica bravo mesmo. Aí é com razão. Aí é com razão. E muitos crentes assim, irmão, fazem coisa errada e acham que estão sendo perseguidos por causa do evangelho. Mas não é. Não é por causa do evangelho. Não é. Então eles são zombados, muitas vezes por fanatismo religioso, não é fanatismo bíblico. Tem o fanatismo bíblico, eles pensam que nós somos fanáticos, mas não é, que nós somos firmes. E tem o fanatismo religioso, aquelas coisas secundárias que lá não tem importância nenhuma. Então, muitas vezes é isso. Mas veja bem, o que o apóstolo Pedro, voltando em Pedro, o que ele fala sobre isso também. É em 1 Pedro 4, 15 e 16. Ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então não sofra por fazer coisa errada, que isso não tem valor nenhum, pelo contrário. Eu estou dizendo, ninguém sofra por se intrometer na vida dos outros, no negócio dos outros, por ser malfeitor. Não. Mas se sofrer como cristão, porque você está vivendo a vida cristã piedosa, verdadeira, então não se envergonhe. Não fique com vergonha. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então isso que a Bíblia ensina. Eu conheço muitos cristãos que são zombados, mas por causa do jeito deles fazer as coisas, falar, e zomba mesmo. Zomba mesmo. Não tem discernimento. Não...
O cristão está numa firma, está trabalhando, tem que trabalhar, não é hora dele ficar ali lendo Bíblia, não é hora dele ficar. Ele foi contratado para trabalhar. Tem muitos que não trabalham, fica ali falando, pode ser até de Jesus, e o patrão fica bravo. Mas com razão. Ele está ali para trabalhar. Agora no intervalo, na hora do almoço, pode falar. Então são N coisas que muitos cristãos fazem, são perseguidos, são zombados, mas por causa do erro deles. Mas não é sobre isso que eu estou falando, não. Talvez eu estou falando isso porque talvez você conheça pessoas, vizinhos chatos, vizinho crente, que perturba mesmo, entendeu? Aí você fica com raiva. Você tem razão. Não são desses que eu estou falando. Estou falando daqueles que vivem a vida cristã verdadeira. Irmão, qual deve ser a nossa atitude? A nossa reação quando enfrentamos zombaria, um desprezo, uma injúria, uma calúnia, por causa da nossa fé em Cristo. Por causa da nossa fé em Cristo. Por causa do Evangelho. Por causa da justiça e da verdade. Qual deve ser a nossa reação? Precisamos, irmão, ter discernimento espiritual. Precisamos agir e reagir com bondade, com paciência, com humildade e com compaixão. Tem crente que não suporta alguém criticar ele. Ele já fica todo cheio de si, todo revoltado. Não pode, irmão, não pode. Você tem que dar glória a Deus. Eu vou te mostrar por quê. Irmão, Deus pode usar a perseguição para a expansão do seu reino. Para a expansão, para a conversão daquelas pessoas que estão zombando de você. Se você tratar, a pessoa está zombando, você tratar ela com amor, com paciência, com humildade, você vai ganhar essa pessoa para Cristo. Elas não vão mais fazer aquilo. Elas não vão mais fazer. Lembre de Paulo e Silas. Paulo havia expulsado o demônio de uma jovem adivinhadora. E daí, como ela adivinhava e dava muito lucro, ela era uma escrava, dava muito lucro para os seus senhores, o dono dela. Aí Paulo expulsou o demônio, a moça não tinha mais o poder de adivinhar nada. Aí eles foram nos pretores, lá na praça, e denunciaram Paulo. Aí açoitaram Paulo e Silas com vara na praça. E depois levaram ele no cárcere e prenderam o pé no tronco. Veja aí, irmãos, a reação de Paulo e Silas. Eles tiveram uma visão, passa na Macedônia e nos ajuda. Eles vão para Filipos. E lá em Filipos, quando eles saem, porque não tinha sinagoga, que é a colônia romana, não tinha sinagoga dos judeus, Paulo ele descobriu que tinha uma reunião de oração de mulheres na beira do rio. E quando eles estavam indo, ele e a sua comitiva, vinha uma jovem atrás, falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isso continuou por muito dia. Paulo, não suportando mais, expeliu, ele expulsou o demônio. Em nome de Jesus, retira-te dela. Foi isso que ele fez. Aí ele foi açoitado, com vara em praça, foi preso. Qual devia ser a atitude de Paulo? Talvez seja um de nós aqui. Ah, mas Deus deixar acontecer isso comigo? Eu estou aqui como missionário. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, agora Deus permite que eu seja espancado em praça pública. Que vergonha, me rasgaram toda a minha roupa. Agora estou aqui nessa cadeia. Foi isso que ele fez, irmãos? À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E Deus mandou um terremoto. Agitou toda a prisão. Abriu todas as cadeias. A Bíblia diz que os demais companheiros de prisão escutavam os louvores, as orações de Paulo. E o carcereiro se converteu. Ele e toda a sua casa. E foram batizados naquela mesma noite. Porque um homem reagiu, uma perseguição dura, varadas e prisão, de forma amorosa, de forma bíblica. Será que nós teríamos isso? Será que nós suportaríamos isso? Nós estamos aí pregando o evangelho, de repente leva nós lá na praça e nos açoita, depois me manda para a cadeia. Ah, ia ser uma tristeza sem fim, não quero mais ser crente e coisa semelhante. Mas não foi isso que Paulo fez. Então essa deve ser a atitude certa para nós.
E o resultado foi a conversão. Uma pessoa que se converta vale mais do que o mundo inteiro, viu? Jesus disse. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Então, uma alma de uma pessoa vale mais do que toda a riqueza do mundo inteiro. Todo petróleo, todo diamante, todo ouro, tudo que você possa imaginar. Uma alma só vale mais do que tudo isso. Isso aí vai ficar. A alma é eterna, a alma é para sempre. As coisas aqui da terra vai passar, mais cedo, mais tarde. Irmão, também no decorrer da história da igreja, Deus tem usado a perseguição para alcançar os seus eleitos. Como que Saulo foi alcançado? Ele estava ali quando estava apedrejando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a roupa da testemunha foi colocada no pé de Saulo. E Saulo sai com autorização para prender os crentes lá em Damasco. E aí ele é convertido. Ele é convertido. Foi nessa perseguição da igreja. Então Deus pode usar. E Deus tem usado isso. Você lê a história a história da igreja, nós vemos isso, dos avivamentos. João Wesley, quanta vez que ele estava pregando, jogava um ovo, tomate nele, pedra, e outros grandes pregadores do passado, entendeu? Eles continuavam pregando, sangrando, nariz sangrando, eles continuavam ali. E muitos depois vinham de joelho ali, arrependidos. Irmãos, sofrer por Cristo, irmãos, é uma grande honra. É uma grande honra, irmãos. Isso não é para qualquer um, não. E não adianta querer buscar sofrer que você vai fazer coisa errada. É uma coisa que tem que vir de Deus. Eu quero sofrer para ser cheio do Espírito Santo. Isso não funciona. Isso não funciona, não. O que funciona é você viver a vida cristã, se você for perseguido, mas é uma graça de Deus sofrer por Cristo. Filipenses 1:29. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Então foi concedido uma graça de você padecer por Cristo e não somente de crer nele. Muita gente só crê em Jesus e é salvo e tranquilo. Mas para outro foi concedido uma graça de padecer por ele também. Não são todos. Então se você está sendo desprezado, injuriado, é uma graça de Deus. É uma graça muito grande. Então é uma honra, irmão. Veja como os apóstolos receberam o sofrimento. Estamos encerrando aqui. Atos 5, 40 a 42. Atos 5, vejam, Atos 5, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falasse em nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então os apóstolos foram açoitados pelas autoridades civis e religiosas, pelo sinédrio. Foram açoitados, irmão, aqueles homens foram açoitados publicamente ali, como se fosse o Senado nosso, ali, mais que isso. Estava o sumo sacerdote, os escribas, estava todo mundo ali, mais ou menos 70, porque 70 o sinédrio, se compunha de 70 integrantes, né? Então, eles foram açoitados, eles eram autoridades máximas. Olha o que eles falam no versículo 40. E lhe ordenaram que não falasse mais no nome de Jesus. Eles obedeceram, irmãos? Não. Não. Porque nós temos que obedecer a Deus. O que eles fizeram? Então eles se retiraram do sinédrio, cheio de júbilo, regozijando por ter sido considerado digno de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não paravam, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Então, o privilégio. Jesus diz que os profetas todos sofreram perseguição. Todos. Vamos encerrar aqui com Mateus 5? Vamos ler juntos? Nosso texto básico de hoje.
Mateus 5, vamos ler do versículo 10 ao 12. Todos estão com a Bíblia aí, vamos ler. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então essa elite de Deus, é a elite de Deus que sofre, os profetas, os apóstolos, os avivalistas do passado. Se você está no meio deles, dê glória a Deus. Deus te escolheu para sofrer pelo nome dele. Por que ficar amargo? Por que ficar revoltado? Se Deus está dando essa graça para você. Então que Deus nos fortaleça, irmão. Que Deus nos abençoe, que a gente dê ouvido à palavra de Deus. Com certeza, de uma forma ou de outra, você vai ter algum atrito por causa da sua vida cristã. Você vai ter alguma coisa. Nesta hora, lembre dessa palavra que isso é regozijo.